Neste vídeo, vamos analisar a classificação dos acontecimentos após o período de relato. Os acontecimentos após o período de relato podem ser classificados em acontecimentos que dão lugar a ajustamentos e acontecimentos que não dão lugar a ajustamentos. Os primeiros, os acontecimentos que dão lugar a ajustamentos, são aqueles que proporcionam prova de condições que existiam no fim do período de relato. Os acontecimentos que não dão lugar a ajustamentos são aqueles que indicam condições que surgiram após o fim do período de relato. Um acontecimento após o período de relato que dá lugar a ajustamentos implica uma alteração nos elementos apresentados nas demonstrações financeiras. Admitindo que o fim do período de relato de uma entidade é 31 de dezembro, os ativos e passivos da entidade representam recursos e obrigações que esta tem a 31 de dezembro à meia-noite. O controle destes recursos e o surgimento destas obrigações, assim como variações no seu valor, devem resultar de acontecimentos anteriores a 31 de dezembro. É nesta perspectiva que os ativos e passivos, nas suas definições, incorporam o conceito de provenientes de acontecimentos passados. Mas, em alguns casos, acontecimentos que ocorrem depois de 31 de dezembro fornecem evidência sobre ativos e passivos que a entidade deve reconhecer a 31 de dezembro como resultado de acontecimentos que ocorreram em data anterior. Vamos imaginar que há uma decisão judicial conhecida em janeiro e que esta decisão confirma a obrigação, ainda não reconhecida, de pagar uma indemnização a um cliente por venda de mercadoria defeituosa. Esta decisão é um acontecimento que proporciona prova de que a entidade já tinha uma obrigação presente a 31 de dezembro. E o que originou a obrigação de pagar a indemnização não foi o sucesso da ação judicial, mas sim a venda da mercadoria defeituosa, pois sem esta nem sequer teria existido uma ação em tribunal. Mas além do reconhecimento de novos ativos e passivos, os acontecimentos após o período de relato podem proporcionar também evidência sobre o valor dos ativos e passivos já reconhecidos no fim do período de relato. Por exemplo, admitindo que nada de relevante ocorreu após 31 de dezembro, uma venda de inventários com prejuízo em janeiro proporciona prova de que estes inventários, já no fim do período de relato, tinham um custo superior ao seu valor realizável líquido. Como se pode constatar por estes dois exemplos, o acontecimento após o período de relato que dá lugar a ajustamentos é apenas confirmatório. Ele vem proporcionar prova de que algo já ocorria antes do fim do período de relato. Mas os acontecimentos que implicam ajustamentos não são apenas os que proporcionam evidência sobre a necessidade de reconhecer ou alterar a mensuração de ativos e passivos de uma entidade. São também os que proporcionam prova sobre outros elementos das demonstrações financeiras, incluindo informação apresentada nas notas. Por exemplo, a descoberta de fraudes ou de erros em qualquer uma das demonstrações financeiras proporciona evidência de que alguns elementos apresentados estão incorretos e, consequentemente, necessitam de ser ajustados. Mas existem acontecimentos que ocorrem entre o fim do período de relato e a data de autorização para emissão que são apenas indicativos de condições que surgiram após o fim do período de relato. Estes são classificados como acontecimentos que não dão lugar a ajustamentos. Vamos imaginar que uma entidade obtém o controle de uma subsidiária em janeiro. Este acontecimento não implica qualquer ajustamento às demonstrações financeiras em 31 de dezembro. Se esta subsidiária fosse consolidada em dezembro, estaríamos a assumir que a entidade já controlava os ativos e os passivos da subsidiária nesta data, o que não corresponde à verdade. Como a obtenção de controle não é anterior a 31 de dezembro, não resulta de um acontecimento passado, não se deve efetuar qualquer ajustamento aos valores apresentados nas demonstrações financeiras. Um outro exemplo importante de um acontecimento após o período de relato que não implica ajustamentos é a venda, em janeiro, de uma propriedade de investimento sujeita à aplicação do modelo do justo valor. É sabido que o justo valor é determinado com referência a 31 de dezembro. E quaisquer diferenças entre o justo valor nesta data e o valor de venda em janeiro resulta de variações ocorridas durante esse mesmo mês de janeiro.
E estas variações não podem, de forma alguma, afetar o valor pelo qual a propriedade é apresentada no final de dezembro, que será o seu justo valor nesta data. É por esta razão que o valor dos ativos e passivos mensurados ao justo valor não pode ser ajustado como resultado de acontecimentos após o período de relato. Isso só poderia acontecer se houvesse um erro na determinação do justo valor no final do período de relato. Para mais informações sobre este tema, consulte o site do Accounting Institute.